Parecia um dia normal para a professora Késia, mas não tão normal assim. Ela tinha muitas coisas para fazer, agendar aulas, ligar para sua mãe, organizar os livros para estudo, estudar para a faculdade, tantas coisas. Ela olha o relógio que está tão atrasada para fazer tantas tarefas durante a semana, limpar e organizar a casa. Késia, Késia. Sim, você mesmo. Está cansada de tanta coisa para fazer? Gostaria de uma solução? Seus problemas acabaram? Conheça a agenda semanal. Olá, turma! E aí, gente, o que é que vocês acharam desse vídeo aí que Tia Kézia acabou de passar? Bom, parecia que Tia Kézia estava bem atarefada, né? Com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E era exatamente isso. Bom, a cena que Tia Kézia criou era para mostrar a vocês a série de coisas que eu tinha para organizar. Então, eu estava ali com as manchinhas de livro porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que dar conta de alguns conteúdos de vocês para passar. Eu tinha ali um telefone que estava tocando, eu tinha que atender. E aí eu tinha um armário para limpar, o armário de livros, né? E a Tia Kézia tinha algumas coisas para resolver naquele momento. Então eram várias coisas e eu não sabia por onde começar. Eu não sabia se eu escrevia, né, no meu caderno. Eu não sabia se eu guardava os livros ou se eu ia limpar o armário. Enfim, o que Tia Kézia quis trazer com isso? Que a nossa vida, ela precisa de uma organização. Para a gente organizar a nossa vida, a gente precisa primeiro colocar as coisas importantes, tá? Na aula passada do Olém, Tia Kézia falou que a gente precisa colocar as pedras grandes da nossa vida em primeiro lugar, certo? Quando a gente resolver as pedras grandes, que são as coisas mais importantes, certo? Aí a gente resolve as pedras pequenas, que são os problemas, as situações menores, tá bom? Os menos importantes. E aí, o que é importante com isso? Tia, e como é que eu consigo colocar em primeiro lugar as pedras grandes, as coisas mais importantes? Com o planejamento. Então, lá no vídeo, Tia Kézia mostrava que, de repente, a voz surgiu, né? E aí, os problemas acabaram. Os problemas de Tia Kézia acabaram a partir do momento que ela, o quê? Que ela começou a organizar a sua rotina, a sua semana em uma agenda, em um caderninho. E ela começou aí colocando as pedras grandes para resolver primeiro, né? E as pequenas depois. Que é isso que o hábito 3, que é fazer o primeiro mais importante, traz pra gente aqui no Além. Na página 30 e 31, vai estar falando melhor sobre o planejar semanalmente. Tia, como é que a gente pode planejar a nossa vida durante a semana? Então, na semana começa com o domingo. E aí a gente pode estar começando no domingo. Você aproveita para fazer o quê? Vamos lá. Brincar com a família, ir para uma praia, ir para uma piscina, ficar de perna pro ar na cama, assistir, jogar bola. Então, você vai escrever coisas que você organiza, que você faz durante esse dia, né? No domingo, no caso. Depois você vai para a segunda, e a segunda começa o quê? As aulas, né? Na segunda, geralmente, é o retorno para a escola, e a gente começa a nossa rotina diária aí, né? De estudo, de trabalho, para quem trabalha, né? O papai e a mamãe. E tudo isso, se a gente não organizar, ele acaba o quê? Acumulando. E aí a gente percebe, meu Deus, eu poderia agora estar deitado, por exemplo, descansando minha mente, eu poderia estar assistindo, eu poderia estar passeando, eu poderia estar numa praia, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar que eu não estou dando conta, né? E aí, esse tempo livre para você descansar, para você brincar, para você assistir, só é possível quando você organiza, quando você planeja a sua semana. O que você vai fazer no outro dia? Então,
todos nós somos movidos, né, nós seres humanos, por tarefas, por atividades, né? Escola, trabalho, rotina de casa, almoço, no caso da mamãe e papai, almoço, casa, filho, e aí vocês têm que ter o tempo de estudar, o tempo de organizar os brinquedos, o tempo de organizar o quarto e de dar atenção ao irmão mais novo, de ajudar a mãe a cuidar do irmão mais novo. Então, a brincar com um colega de videogame, né? E aí, se você não organizar esse tempo, se você não planejar as coisas que você vai fazer, vai ficar tudo tumultuado e você não vai conseguir o seu objetivo, certo? E o Olém, né? Assim como nós vimos na semana passada, ele ensina isso. Primeiramente, a gente priorizar as coisas mais importantes, certo? E hoje a gente vai aprender nessa lição a planejar a nossa semana, tá? Para que ela seja mais produtiva, para que ela seja menos cansativa, menos estressante, porque ninguém merece, né? Devido ao acúmulo de tanta tarefa, tanta atividade para fazer, a gente acaba o quê? Não tendo tempo para descansar, não tendo tempo para brincar, né? E aí o estresse da nossa cabeça vem, o desespero, aí a gente fica estressado, a gente fica chateado, não consegue dar conta de tudo, porque a gente não planejou. E aí na página 30 de vocês tem dizendo assim: você sabe que planejar ajuda a estar no controle da sua vida? Também já sabe que grandes líderes focam em suas pedras grandes, as coisas mais importantes. Hoje vamos aprender que líderes planejam semanalmente. Vamos ver a importância do planejamento semanal com a história abaixo, a história de Pedro. A história do Pedro diz assim: Pedro estava estressado. Ele tinha muito a fazer e achava que não conseguiria fazer tudo naquela semana. Então, ele decidiu fazer uma lista com as suas pedras grandes. Pedro agendou suas atividades para cada dia da semana. Aí ele organizou a semana a partir da segunda e colocou na segunda: fazer a pesquisa do projeto da escola e organizar o quarto. Na terça, ele colocou estudar para a prova de matemática e brincar com o cachorro. Na quarta, aula de piano. Na quinta, estudar para a prova de matemática e treinar futebol. Sexta, dar banho no cachorro e brincar com o cachorro. Sábado, ajudar a limpar a garagem, jogar futebol e brincar com um primo. Domingo, festa de aniversário. Olha aí as coisas que foram surgindo, ele também foi colocando. Festa de aniversário da vovó e planejar a próxima semana. Então, todo domingo, Pedro parava para o quê? Planejar a outra semana. Não é isso? Que é o primeiro dia da semana e a gente começa planejando aí a partir desse domingo. Quando ele fez isso, com certeza a vida de Pedro facilitou. Claro que nem sempre, devido os dias serem diferentes, né? Que os dias não são iguais todos os dias. A segunda não é igual a terça não é igual a quarta, né? Pode acontecer imprevistos. Sim, tia Kézia, pode acontecer. Mas, se a gente tiver no controle das coisas que a gente já listou, que a gente já organizou na nossa agenda, que a gente já planejou, essas outras coisas que começaram a vir durante a semana, elas vão sobrar um tempinho para ser resolvidas, certo? Para essas situações ser resolvidas. E aí na página 31 ele diz: planeje semanalmente. Você tem muita coisa a fazer em cada semana. Tarefas da escola, tarefa de casa, compromissos com a família, com os amigos, os treinos, os jogos, brincadeiras e mais. Líderes, sabe que a única maneira que conseguirem fazer as coisas mais importantes é agendando as pedras grandes primeiro. Então, no passo 1, que ele ensina você planejar a sua vida, planejar a sua semana, ele ensina que você primeiro deve rever a declaração da missão pessoal. Lembra que a gente fez?
No passo 2, vocês precisam pensar nas atividades que você precisa realizar durante a semana. Quais são as coisas que você geralmente organiza durante a semana? Qual é a quantidade de atividades que você faz durante a semana? Pense nisso. O terceiro passo, você vai listar as suas pedras grandes para a semana. Ou seja, as mais importantes você vai colocar para serem resolvidas primeiro, tá? Aí, no passo 4, você vai organizar as suas atividades da próxima semana. Para isso, você vai colocar as pedras grandes no calendário semanal a seguir. Aí ele pede aí para vocês organizar o calendário da semana de vocês, com os dias segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mais ou menos o que Pedro fez. Pedro tinha várias coisas para fazer e aí ele conseguiu organizar esse tempo dele, né? Agendando, planejando a semana dele. E aí com certeza sobrou tempo para Pedro fazer muitas coisas legais, muitas coisas bacanas. E vocês vão fazer isso aí, certo? Vocês vão planejar a semana de vocês. Quais são as prioridades da vida de vocês? Quais são as pedras grandes que vocês precisam colocar nessa semana, tá bom? Então, tia Kézia espera ter ajudado. Não esqueçam que ser um bom líder é dar prioridade às coisas importantes. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau.